Vamos direto ao ponto. Desvendar os princípios constitucionais da Seguridade Social com foco total na banca Sebrasp. O objetivo aqui é entender a lógica do examinador para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. E para começar, nada melhor do que ir direto para uma questão real, um exemplo clássico de como a Sebrasp tenta derrubar quem não está atento aos detalhes. Olha só para essa afirmativa. Presta muita atenção. A banca mistura dois conceitos que parecem a mesma coisa, mas não são. Essa é uma tática manjada da Sebrasp para separar quem realmente estudou de quem só passou o olho na matéria. E o gabarito, claro, é errado. Essa é uma das pegadinhas mais clássicas que existem. Eles pegam o conceito do princípio da solidariedade e misturam com a regra da contrapartida, que é a pré-existência do custeio. É aqui que muito candidato bom acaba escorregando. Então, para não cair nesse tipo de armadilha, a gente precisa dominar o mapa da mina. Os 7 objetivos, os 7 princípios que estão lá expressos no texto da Constituição. E aqui está o mapa. Esses são os 7 objetivos que estruturam toda a Seguridade Social. E não tem atalho, pessoal. Essa lista aqui precisa estar memorizada na ponta da língua. É o ponto de partida obrigatório. Mas só decorar a lista não adianta nada. A Sebrasp não quer saber se a pessoa sabe a lista de cor. Ela quer saber se a pessoa entende a aplicação, as nuances de cada um desses princípios. É nesse detalhe que a gente separa quem vai ser aprovado de quem vai ficar para a próxima. E por falar em detalhes, olha essa imagem. Ela ilustra perfeitamente o princípio do caráter democrático e descentralizado da administração. É a famosa gestão quadripartite. É fundamental ter na cabeça quem são esses 4 participantes: governo, trabalhadores, empregadores e os aposentados e pensionistas. Agora sim, vamos mergulhar no que todo mundo quer saber. As armadilhas mais comuns, aquelas pegadinhas que a Sebrasp repete prova sim, prova também. Bom, vamos voltar para aquela confusão inicial. De um lado, a gente tem a solidariedade. Pensa nela como a filosofia do sistema. A ideia de que toda a sociedade, junta, financia a seguridade. É um pacto entre gerações. Do outro lado, a gente tem a contrapartida. Isso aqui não é filosofia. É uma regra fiscal, uma trava orçamentária bem objetiva. E a regra da contrapartida está aqui, na lei seca. A Sebrasp ama cobrar a literalidade dos artigos. Então, esse parágrafo 5º do artigo 195 tem que estar no radar. É o tipo de decoreba que vale ponto. Então, fica o alerta máximo. A banca adora, simplesmente adora fazer essa confusão. Quem entende bem a diferença entre a obrigação de custeio e o dever social de financiar já está um passo à frente da concorrência. Outro ponto de atenção, outra diferença sutil que a Sebrasp explora, está dentro do princípio da universalidade. Ele se divide em 2. A universalidade da cobertura, que se refere a proteger todos os riscos sociais, e a universalidade do atendimento, que se refere a proteger todas as pessoas. São coisas diferentes. Ok, já vimos a lista principal dos 7 objetivos. Mas a história não acaba aí, não. Existem outros princípios que não estão naquele rol, mas que são tão importantes quanto e caem demais em prova. São esses 3 aqui, eles são chamados de implícitos ou extravagantes. A solidariedade, que já falamos, a pré-existência do custeio, que também já vimos, e o princípio da noventenal. Eles não estão lá no artigo 194, mas despencam em prova como se estivessem. E o que é essa tal de noventena? Também conhecida como anterioridade nonagesimal, ela é basicamente uma proteção para o contribuinte. Ela diz que qualquer contribuição social nova ou um aumento de uma já existente só pode ser cobrada 90 dias depois da publicação da lei. Dá um fôlego, né? Certo. Agora que a gente já revisou tudo isso, vamos colocar o conhecimento em prática. Vamos quebrar outra questão complexa da Sebrasp, analisando alternativa por alternativa. A tarefa aqui é simples e direta. Achar a alternativa que transcreve corretamente 2 dos princípios da Constituição. Aqui não adianta achar que está certo. A banca exige a memorização exata dos termos, vírgula por vírgula. Vamos para a alternativa A. Ela já começa errada, fala em uniformidade da base de financiamento. Errado. O princípio correto que está lá na Constituição é o da diversidade da base de financiamento. É o clássico da Sebrasp. Troca uma palavrinha e invalida o item todo. A alternativa B também está fora.
Ela pega o princípio da seletividade e distributividade e quebra ele no meio, mistura com outras coisas. O princípio é um parzinho, um binômio. Tem que ser seletividade e distributividade, sempre juntos. E a alternativa D comete o mesmo erro. Ela faz uma salada, mistura um pedaço do princípio da seletividade e distributividade com a equidade. Só que equidade tem a ver com o custeio, não com a prestação de benefícios. Tá tudo trocado. E aí sobra a alternativa C, que é o nosso gabarito. Por quê? Porque ela é simplesmente um copia e cola de dois princípios que estão lá no artigo 194 da Constituição. Sem tirar nem pôr. Perfeita. E para não deixar nenhuma dúvida, a prova está aqui, na lei seca. A alternativa C nada mais é do que a junção do inciso 2 com o inciso 5 do parágrafo único do artigo 194. A resposta, como quase sempre, estava no texto da lei. Então, a fórmula da aprovação nesse tema é essa. É uma combinação. Primeiro, memorizar os princípios, o texto da lei mesmo. E segundo, tão importante quanto, entender a lógica da banca, entender como a Sebrasp pensa e monta suas questões. E fica aqui a reflexão final. Agora que as regras do jogo ficaram mais claras, a pergunta é: qual vai ser a próxima maldade, a próxima pegadinha que a Sebrasp vai inventar usando esses mesmos princípios? Estar preparado de verdade é isso, não só saber as respostas, mas conseguir antecipar as perguntas. É pensar como examinador,